Bem-aventurados que são brancos e pacíficos. Obrigado. Está dando para ouvir? Não? Está dando? Está ligado aí, mulher? Agora sim. Viu? Era para ver se você estava prestando atenção. Está dando para ouvir agora? Não. Ainda não. E agora? Não? Se não for. Agora dá para ouvir? Vou falar mais alto então. Quero ver se eu vou ouvir vocês. Boa noite. Boa noite. Ah, tá melhor que o microfone, né? Essa resposta. Olha, eu começo sempre agradecendo essa oportunidade bendita desse encontro, onde a gente começa a segunda-feira, né? Hoje começa a semana com os ensinamentos de Jesus. Acho que não tem forma melhor de começar a semana, né? Estamos mansos e pacíficos? Estamos, porque não somos, né? Estamos porque a gente está aqui dentro de uma casa espírita. Então essa psicosfera nos favorece para estarmos mansos e pacíficos. Antes da gente chegar, os espíritos trabalhadores da casa já preparam essa ambiência para favorecer o nosso entendimento, ampliam a nossa consciência quando a gente chega, para a gente poder entender o que é trazido, facilitando o nosso entendimento dessa forma, pacificam os nossos corações para que a gente não fique sobressaltado, pensando nas questões do cotidiano, nas coisas que a gente precisa resolver, deixam a gente bem prontinhos para que a gente possa absorver esse conteúdo. E também nos ajudam a pôr esse conteúdo em prática, porque não adianta só a gente ouvir, entra um pouquinho na nossa cabeça e quando a gente sai ali, atravessa a porta, a gente esquecer tudo e não praticar. A gente precisa praticar, porque só através da prática é que a gente se transforma, né? Então a gente já viu que o tema de hoje é bem-aventurados os mansos e pacíficos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Jesus, no início do seu ministério público, quando ele estava ali reunindo ainda os seus seguidores, ele vendo aquela multidão, ele subiu a um monte e falou muitas coisas sobre o reino de Deus. Esse reino de Deus não é um lugar físico, exterior, mas é interior, porque ele é um estado de espírito, de felicidade e de plenitude, que ficou conhecido como Sermão da Montanha. Ele está registrado nos capítulos 5 ao 7 do Evangelho de Mateus. Esses ensinamentos do Sermão da Montanha, eles são importantíssimos, porque eles nos ajudam a compreender o que significa ser cristão e também a importância dessa aplicação prática desses ensinamentos, porque elas são fundamentais para a nossa salvação. É isso mesmo, salvação da gente mesmo, tá? E dentre esses ensinamentos estavam as bem-aventuranças. Bem-aventuranças significa abençoados, afortunados, felizes. Ela vai aparecer várias vezes e cada vez que ela aparece, ela traz uma maneira de se alcançar esta felicidade. Nós vamos falar, são 7 relacionadas à virtude e 2 de alerta. Essas bem-aventuranças, elas têm essas virtudes, né? Elas têm uma evolução ascensional. É como se a gente estivesse subindo degraus, né? Para se subir mais um, é preciso ter passado pelo anterior. Hoje a gente vai falar da terceira, bem-aventurança
alcançar essa bem-aventurança, que é a terceira, então, a gente tem que ter passado pela segunda e pela primeira. A primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito, que significa os humildes. Sem humildade, a gente não conquista nenhuma outra virtude. A segunda bem-aventurança são bem-aventurados os que choram, serão consolados. A gente está falando de resignação. A terceira, então, que é o nosso objeto aí do estudo de hoje, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Já temos que ser, então, o quê? Resignados e humildes. Precisamos ter conquistado essas duas virtudes para aí, então, desenvolvermos esta que é o nosso tema de hoje. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Pacíficos são aqueles que não devolvem o mal, diferente de pacificador. O pacificador é aquele que devolve o mal com o bem, que é a sétima bem-aventurança. Olha como a gente aí já constata que é uma escalada evolutiva entre ser pacífico e ser pacificador. Dito isso, vamos passar para o texto evangélico. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás. Todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento, que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Olha, raca era uma expressão que denominava desprezo. E se usava assim, a pessoa virava o rosto, cuspia no chão e falava raca, para ofender aquela outra pessoa. Parece, e significava, né, raca significava homem de má conduta. Parece pouco, né, para o tamanho da penalidade tão severa que o texto nos apresenta. Mas toda palavra que ofende, ela é um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Jesus quis dizer aqui para a gente que até agora os bens da terra foram um privilégio exclusivo dos violentos e dos fortes, em prejuízo dos mansos e pacíficos. Mas Jesus promete para a gente uma justiça, né? Será feito assim na terra como no céu. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade. Nesse momento, então, a gente não vai ter mais o egoísmo presente. E o manso e o pacífico não vão ser mais explorados nem esmagados pelos violentos e pelos fortes. Assim será a terra quando, de acordo com a lei do progresso e as promessas de Jesus, ela se tornará um mundo feliz, em razão do afastamento dos maus. A gente já sabe, né, que existe também uma escala evolutiva dos mundos. Temos ciência de 5. O primeiro é o primitivo. O segundo, de provas e expiações, que é o nosso. O terceiro, o de regeneração, que é exatamente o momento que a gente está de transição do provas e expiações para o de regeneração. O quarto é o mundo feliz.
e o quinto, o divino ou celeste. Então a gente viu aí o texto evangélico. Vamos agora ver um exemplo prático através desse episódio aqui que a gente vai ver. De acordo com o Evangelho de João, Jesus estava, como era de costume, orando nos jardins que ficavam embaixo do Monte das Oliveiras, exatamente aonde ocorreu o sermão da montanha em Jerusalém. Eram 11 lá nesse momento, 11 discípulos, quando de repente uma multidão se aproximou. Essa multidão era conduzida por Judas Iscariote, um dos discípulos que não estava lá reunido em oração, que a gente sabe que foi quem deu um beijo em Jesus, identificando ele para os soldados, né? Eles estavam ali com o objetivo, então, de prender Jesus. Pedro, então, rapidamente reagiu, sacando uma espada em defesa de Jesus e corta a orelha, então, de um dos servos do sumo sacerdote. Durante a prisão de Jesus, Jesus orientava que ninguém reagisse contra os soldados. O objetivo era mostrar que se alguém usa de violência para com o outro, pode esperar que essa violência será usada contra si também. E aí a gente lembra de um ditado popular que é da época de vocês, não da minha, nem da sua, que diz: aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Vocês conhecem, eu vejo pela carinha de vocês, né, que é da época de vocês mesmo. Então Jesus diz: Pedro, guarda a tua espada, porque aquele que fere pela espada padecerá. Pedro, então, nesse momento, ele é o representante daqueles que trazem em si a violência, porque ele estava armado e prontamente ele vai ao ataque, justificado pela defesa, como nós fazemos. A maioria de nós, movidos pelo instinto de conservação e prontos para reagir, de imediato a uma ofensa, o que a gente faz? Não levamos desaforo para casa. Outra expressão bem popular e conhecida. Ensinamos muitas vezes aos nossos filhos, inclusive isso, né? Se você for para a escola e apanhar e não revidar chegando em casa, você vai apanhar de mim, porque você tem que devolver na mesma moeda. O ensinamento antigo era assim, gente. Da época de vocês, eu lembro, hein? Que é da época de vocês. Era assim que funcionava. Apanhou, bate. Ouviu o desaforo, devolve o desaforo. Funcionava assim. Hoje a gente pode não usar mais a espada física, mas se a gente pudesse visualizar as emanações fluídicas das nossas espadas mentais, a gente se chocaria com a carga de agressividade que existe em elas. Kardec, em relação à violência humana, ele pergunta aos espíritos, no Livro dos Espíritos, na questão 742, ele pergunta: qual a causa que leva o homem à guerra? E os espíritos respondem: é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e a satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. Ou seja, o violento está muito mais para o primitivismo, para o começo da sua jornada, do que para a sua meta, que é a perfeição relativa. Porque perfeição absoluta, só Deus, né?
Então, por esses ensinamentos morais, Jesus estabeleceu como lei a lei do amor e da caridade. Então, não vamos, levantar as espadas da violência, da cólera, das ofensas, do ódio e do rancor. O nosso objetivo é desenvolver essas virtudes trazidas aqui no Evangelho para nós: a doçura, a moderação, a mansidão, a afabilidade e a paciência. Eu costumo, quando chega na parte da paciência, repetir: paciência, paciência e a paciência. Porque eu acho que a gente é tão testado em relação à paciência, que nós ainda não temos, que é para ver se a gente então desenvolve essa virtude de uma vez por todas, Em relação à lei do amor, amar ao próximo como a ti mesmo. Diferente do que algumas pessoas pensam, que amar ao próximo é quando a fila anda, e é para amar a próxima pessoa. Não é isso, Essa é uma expressão popular também: a fila andou o próximo. Não. Amar ao próximo é amar a qualquer pessoa, sem distinção. Sem se importar com a cor da pele, com a raça, com a posição social, econômica, a opção sexual. Nada disso importa. Incluindo aí os inimigos e os ofensores. Isso quer dizer que a gente vai pegar um inimigo ou um ofensor e vai levar para dentro da nossa casa e vai se tornar o nosso melhor amigo? Não, não é isso que o ensinamento está dizendo. O ensinamento está dizendo que a gente deve amá-lo da seguinte forma: entendendo que todos nós somos imperfeitos, todos nós estamos vivendo o mesmo processo evolutivo. Enquanto encarnados neste planeta, a imperfeição vai se fazer presente. Então a gente ama dessa forma, entendendo, tendo esse tipo de olhar. Em relação à caridade, Kardec também perguntou aos espíritos, lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, o que seria essa caridade pretendida por Jesus? E eles responderam: benevolência para com todos. O que é ser bom para com todos? É ofertar tudo o que você tiver de melhor para qualquer pessoa. E quando a gente ofertar, não esperar retribuição dessa oferta. É dar mesmo, sem qualquer expectativa de retorno, sem qualquer cobrança em relação àquilo que está sendo ofertado. Indulgência para com as imperfeições alheias. O que significa isso? Fingir ou negar que o outro é imperfeito? Não. É apesar dessas imperfeições, eu conseguir identificar no outro as suas qualidades. E a terceira coisa, perdão às ofensas. Pedro perguntou a Jesus se ele deveria perdoar o seu irmão 7 vezes. E Jesus, achando que 7 já era um número, bom. E Jesus responde: não, 7 vezes não. Deveis perdoar 70 vezes 7. Isso é perdão à beça, Então a gente já entendeu qual é o recado. Julgar menos, buscar o lado bom das pessoas, se doar sempre, aquilo que for o seu melhor, sem se preocupar com o outro, e perdoar muito, gente. Perdoar tudo aquilo que a gente achar que não está muito bom, que chegar pra gente meio esquisito. Precisamos perdoar, Eu trouxe então aqui 2 tipos de cólera, para a gente ver aí as diferenças. A cólera enquanto doença física, terrível patologia decorrente de infecção perigosa. E a cólera enquanto doença do espírito, doença moral, que se relaciona com o temperamento humano. Ambas ceifam muitas vidas. A física por epidemia e a moral por
que aturde o indivíduo, que fica completamente cego, perde a noção, perde a razão, chegando às vias de fato, e aí, enfim, melhor nem comentar, né? A vacina, então, para a doença física, o que a vacina faz? Ela estimula o nosso sistema imunológico contra a doença e, como consequência, diminuição do índice de mortalidade. Agora, a gente também tem uma vacina contra a doença moral, a cólera moral, do espírito. Qual é? É o Evangelho de Jesus. Por quê? Através do Evangelho, a gente passa a ter o entendimento das situações, a gente começa então a se transformar, seguindo confiante na destinação espiritual rumo à felicidade. E nós somos coléricos? Não, né? Somos. Somos? Ah, não. Somos. Somos. Será que somos? E aí, somos ainda? Olha só. A gente gostaria muito que essas cenas fossem de ficção, né? Mas não são. São cenas do nosso cotidiano, de um planeta de provas e expiações. A gente aqui observa, olha, a cólera presente nos lares, né, no ambiente ali, junto às crianças, no trânsito, entre o casal, na escola, as crianças em relação aos professores, no lazer, amigos, né? Se enfrentando, no futebol, as brigas e contra os idosos. O que caracteriza um ser humano colérico? Um indivíduo irritadiço, temperamental, dissimulado, credor de respeito, consideração, afeições que ele não sabe preservar. Ele se supõe vítima dos demais, faz suposições injustas, ignora limites para as atitudes, tem comportamentos irregulares, não aceita reprimenda mesmo quando estão errados. Eu chamo a atenção para esses dois últimos itens que eu falei. Esses dois últimos itens a gente pode observar muito, muito presente na suposta criação de hoje em dia. Aí vai a dica para você, tá grávida. Os pais permissivos por culpa, né? Muitas vezes por culpa da falta de tempo, por culpa de ter muitas atribulações, né? Eles se tornam permissivos. Eles não sabem dizer não aos filhos. E aí a criança tudo pode. Tudo podendo, não recebendo não. Que o não é uma forma de amor, é uma expressão de amor, quando você diz não educando. Com isso, os pais não imaginam que estão criando esses futuros coléricos de amanhã. E vão mais além. Eles acabam falhando na grande missão que Deus confia aos pais quando recebem como filhos aquele espírito que necessita de uma transformação moral. Está aqui o momento, na educação, dessa transformação moral, de dar um novo caminho, o caminho do bem, àquele espírito que vem reencarnando e errando e se comprometendo. Então a falha é com Deus, porque a gente assume esta responsabilidade. Esses espíritos estão ali precisando desse encaminhamento para que eles possam evoluir. E muitas vezes a gente sucumbe, porque a gente se perde junto
da opinião e dos costumes da massa, né? Então agora o momento é esse, todo mundo permite que os filhos façam tudo, e a gente acaba então falhando aí com a nossa missão com Deus em relação à parte moral das criaturas. Joana de Ângeles, que numa encarnação foi Clara de Assis, né? Ela veio clarear, gente, olha, fiz aí um trocadilho, né? Ela veio, é pra rir, tá, gente? É pra ser engraçado, não é pra ficar todo mundo sério, não é pra ser engraçado? Ela vem clarear, ela traz uma série psicológica através da psicografia de Divaldo para nos ajudar justamente a vencer os nossos conflitos todos existenciais. Basta buscar o que você tem, buscar as respostas que ela tem para te dar. Então, nesse livro, Conflitos Existenciais, que trata várias questões, trata lá da raiva. E ela vai dizer que a raiva é um mecanismo de defesa, um instinto de conservação da vida que agride antes por medo, por insegurança, por culpa, desajuste da emotividade. Olha lá o que acontece, olha. O ego ferido obscurece a razão, perturba o equilíbrio e produz o dano emocional. E o que fazer para controlar? Nesse livro ela não só diz o que é, como diz o que a gente pode fazer para tratar isso, né? Então ela vai dizer que a gente precisa desenvolver a virtude da paciência ou recorrer à psicoterapia, ajuda profissional, ou fazer prece. A prece instantaneamente muda, a gente sai do desequilíbrio para o equilíbrio no momento que faz a prece. Meditação como uma forma de manter, acostumar a mente a ficar mais leve, mais devagar. E o autocontrole. Este autocontrole, em relação às suas reações emocionais, ele disciplina a vontade, educa os sentimentos e adapta a novos hábitos, imprescindível a uma existência rica de saúde. E no Evangelho vai dizer que, levados pelo orgulho, a gente se julga mais do que a gente é, a ponto da gente não suportar uma comparação, a menor que for, a gente já se ofende, já se sente rebaixado. A gente se considera tão acima dos nossos irmãos como em relação ao espírito, ou pessoalmente, ou em relação à posição social, que o menor paralelo nos irrita. E o que acontece então? A gente se encoleriza. É quase um trava-língua, né? Essa palavra. Eles vão dizer então, procura o porquê disso. Quase sempre a gente vai encontrar por base o orgulho ferido. A própria impaciência decorrente dessas contrariedades diz respeito à importância que cada um atribui à própria personalidade, diante da qual acredita que tudo deve se curvar. A gente quase não é assim, né? E o que acontece então no corpo físico? Olha, elevada descarga de adrenalina e cortisol no sistema circulatório. A gente já sentiu isso? Vem aquela onda assim, crescente, toma conta da gente. E chega ao nosso sistema nervoso central, gerando pra gente ansiedade, mantém o sangue na parte superior do corpo, que repetido com frequência produz um endurecimento das artérias e predispõe a vários distúrbios orgânicos, diversos prejuízos para as organizações física, emocional e psíquica. O que acontece com isso? A gente abrevia a existência. Grave isso, né? Então, o sujeito lá, encolerizado, nervoso, irritadíssimo, o que ele faz?
ele acaba abreviando a existência. Ele teria muito mais para viver, mas em decorrência do seu comportamento, ele prejudica o seu corpo físico a ponto de abreviar o seu tempo reencarnatório. Então, ele mesmo é sua primeira vítima. Ele altera a saúde, comprometendo até mesmo a sua vida. Outra consideração e pensamento que a gente pode ter em relação aos seres, né, os familiares ou as pessoas que um colérico ama, quando presenciam os seus ataques, os seus surtos, né? Que situação constrangedora, que situação delicada. E até para quem tem um surto, depois que passa, dá aquele certo remorso de ter feito com que aqueles seres lá, os seus entes queridos, tivessem passado por aquela situação tão desconfortável, né? O homem que tem esse temperamento colérico, ele não deixa de ter qualidades, virtudes no seu coração, mas esse comportamento impede que ele faça muito o bem e facilita que ele continue fazendo muito o mal. A cólera, ela é contrária à humildade e à caridade cristã. E o que acontece espiritualmente? Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos se os espíritos influenciam os pensamentos e os atos. E qual foi a resposta dos espíritos então? Influencia ou não influencia? Muito mais do que imagineis. Por vezes, eles vos conduzem. Nossa! E quando a gente fica com raiva, encolerizado, o que acontece? A gente atrai por vibração magnética, como se fossem ondas de rádio, né? Frequências de onda de rádio, aqueles que também estão em sintonia vibratória com esses sentimentos de ódio, de raiva, de vingança. E com essa atração, aquilo que nós estávamos sentindo é potencializado exponencialmente. Então, se eu estava com um pouquinho de raiva, eu fico com uma raiva sem limite, que me tira a razão e eu vou até as últimas consequências, por obsessão. Acontece, então, a obsessão. A gente pode aproveitar para lembrar os tipos, né, de obsessão. De encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. A obsessão, ela pode ser simples, como a gente pega um resfriado, a gente pega uma obsessão simples assim, passando pela fascinação e chegando ao nível máximo de subjugação. É o mais grave de todos, né? Mas para todos os tipos, nuances e etc., nós vamos ter aí vamos ter recursos para o afastamento dessa obsessão, para o auxílio da libertação dessa obsessão. E como é que isso se dá? Olha a importância das palestras, olha a importância dos cursos na casa. frequência, não é vir uma palestra por ano ou vir uma aula e faltar 5. É uma constância. Olha a importância da prece diariamente. Olha a importância da gente estar sempre estudando, a gente está sempre no caminho do bem, a gente está sempre envolvido por músicas de teor elevado, para não se afinizar com esses espíritos, ou, uma vez se afinizando, poder afrouxar esses laços da obsessão. Quando a gente, e também alguns casos vêm para a mesa mediúnica, são trabalhados na mesa mediúnica, a gente tem notícia disso, né? Os casos são trazidos, né? Então, a cólera é um grave distúrbio proveniente do espírito, não cessa com o desencarne. É uma perversa adversária ao progresso espiritual. Então, eu tenho uma notícia para vocês. Quando as pessoas desencarnam, não se
se santificam. Não viram anjinho com asa, não tocam trombeta, nem flauta, nem harpa. Continuamos exatamente como estamos aqui, com os mesmos desafios, com as mesmas imperfeições, tudo que precisamos reparar da mesma maneirinha. A única diferença, quando a gente está aqui encarnado, que é o que vai falar aqui embaixo, olha, oportunidade bendita da misericórdia divina, a reparação e desenvolvimento ou potencialização das virtudes que são fundamentais para o nosso progresso, né? Mas enquanto a gente está aqui encarnado, por que é mais fácil? Essas reparações, porque a gente tem um recurso bendito chamado véu do esquecimento. Então a gente não sabe por que a gente está recebendo aquele filho, por que a gente está ali num ambiente de trabalho com aquela outra pessoa e o que a gente precisa reparar. Facilita muito, né? Imagina você ser pai de alguém que você sabe que foi um algoz seu em uma outra encarnação. Seria muito mais complicado. Se com esse véu do esquecimento a gente já tem dificuldade, imagina sem ele, né? Então a gente já sabe que ninguém se santifica. A gente tem que aproveitar essa encarnação para não cometer os mesmos equívocos, os mesmos erros que as nossas imperfeições nos levam a cometer. A gente tem que parar de ter preguiça de vencer os nossos testes. A gente precisa superar-se a cada dia, vencer-se a cada dia. Não é vencer o outro, o embate não é com o outro, não é com o parente que mora na sua casa, que você tem atrito, é com você. À medida que a gente se modifica, o mundo se modifica para a gente. Nós só temos gerência sobre nós mesmos, não temos gerência sobre o outro. Por mais que a gente queira ajudar um ente querido, não tem como. Se a pessoa não quiser, a gente não vai modificar o outro de jeito nenhum. O que fazer então para controlar? Compadecer-se do outro que gera a situação provocadora, considerar que ele está doente. Mais uma vez, planeta de provas e expiações. Vamos ter quem aqui? Os doentes, os imperfeitos, como nós somos. Então, olha lá o olhar caridoso, o olhar amoroso para aquele que está ali nos provocando. Lembrando que o provocador, gente, é a nossa grande oportunidade de transformação. Então, ao invés da gente tratar ele achando, poxa, está aqui me perturbando, não. Que bom que ele está me perturbando, ele está me dando a oportunidade de eu me transformar. Olha como é diferente. Olha como a gente passa a ver a outra pessoa de outra forma, né? Orar em favor das próprias resistências morais e daquele que o aflige. É pedir, a gente tem que pedir força, coragem para a gente vencer os desafios e pedir coragem e força para o outro também. Orar em favor do outro é amar em silêncio. Então a gente pode fazer isso, até pelos desconhecidos a gente pode orar. Acreditar que tudo ocorre porque é sempre útil para o seu desenvolvimento moral, né? Como assim? A gente tem que lembrar que se a gente está aqui para viver as provas e as expiações, se elas não existirem, como é que a gente vai evoluir? Então a gente vai estar exposto às provas e expiações. Vão chegar até a gente isso, para a gente poder vencer. Não existe outra forma, o aprendizado é assim. E pensar em Jesus acusado injustamente, permanecendo tranquilo e silencioso, embora sendo ele o Senhor de todos. Aí a pessoa vai dizer assim, mas eu não sou Jesus. Não é? Não é uma frase que todo mundo fala? Eu não sou Jesus. Gente, vamos parar com o desculpismo. Claro que a gente não é Jesus. Mas se a gente colocar Jesus lá longe, mas muito longe, cada vez mais fica longe a nossa meta, que é ser como Jesus. Ter essa perfeição relativa de Jesus. Se eu trago Jesus para perto de mim, como exemplo, como modelo, como guia,
através dos seus ensinamentos, eu fico mais perto de ir me tornando parecido com ele. Então vamos parar com isso. Lentamente instala-se o hábito do silêncio ante as ofensas e de coragem para os enfrentamentos sem a presença do desequilíbrio. Vejam que está escrito que é lentamente. Então não adianta a pessoa sair daqui e falar assim: a partir de agora eu vou silenciar frente às ofensas. Eu não vou fazer mais nada. Gente, não adianta. Sabe por quê? Daqui para fora vai estar em silêncio, às vezes até sorrindo, mas por dentro está quase infartando, está quase tendo um derrame. Não adianta nada. Porque isso, segurar desta forma, vai gerar o que na gente? Doença, que é o expurgo do desequilíbrio. Então é lentamente, é um processo. Tem que ser devagar. Mais uma vez eu trouxe Joana de Ângeles, no livro Encontro com a Paz e a Saúde. Ela vai dizer pra gente, psicografia do Divaldo, né? Ela vai dizer pra gente o seguinte: olha, quando a gente para e acessa a consciência, não reage assim instintivamente, acessa a consciência, há um grande esforço para neutralizar esses impulsos do instinto, abrindo espaço para 3 coisas: para reflexão, concentração do espírito sobre si, suas representações, suas ideias e sentimentos. Abre espaço para o discernimento, separar o certo do errado. E abre espaço para a lucidez. Quando a gente tem a compreensão em torno da realidade. Quantas vezes, tomado assim pela cólera, a gente não imagina uma coisa completamente diferente que está acontecendo. A realidade se transforma, né? Então, olha como é importante esta pausa. Vai dizer também nesse livro que a iluminação é compreender quem se é, de onde se veio, para onde se vai e qual é o nosso objetivo aqui na Terra. Então, a gente pode usar como artifício para isso, essa pausa aí. A gente pode usar, olha, a respiração profunda. A gente pode contar até 10. Minha mãe, que está aqui, me ensinou a contar até 10. Mas não é contar até 10 na cara do outro. Ai, 1, 2, não, porque isso vai irritar mais a pessoa. É internamente, tá, gente? Que só na cabeça, né? Chico falou o quê? Enche a boca de água, não foi? Deu esse conselho também pra gente. Cada um vai descobrir o seu mecanismo que é melhor para si e vai utilizar. Não tem uma regra, né? Nós já estamos aqui, Olha, já estamos no final. Então, o Kardec também, lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, ele perguntou: qual é o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e resistir ao mal? Conhece-te a ti mesmo. Autodescobrimento. Essa frase aí, ela é atribuída a Sócrates, um filósofo que viveu 400 anos antes de Cristo. 2.400 anos depois, a gente ainda está perdido aqui sem saber quem nós somos, né? A gente ainda não se conhece. Olha só, passou rapidinho 2.400 anos, né? Mas a gente está aqui. Para a gente se autoconhecer, olha, é fundamental que a gente faça um mergulho verdadeiro, interior, buscando, atenção, conhecer o nosso lado sombra, que Joana diz pra gente. É aquele lado que a gente não quer ver, não quer nem saber que existe, não quer mostrar para ninguém. Toda vez que eu lembro disso, que eu falo disso, eu lembro que isso parece com um começo de relacionamento, né? Que a pessoa só mostra tudo que ela tem de bom, é tão paciente, tão tolerante, vai passando o tempo, não consegue segurar, né? Começa a se mostrar, né? Vai botando para fora todas as suas imperfeições. Então a gente precisa identificar, acolher esse lado sombra e transformar. Porque se a gente não fizer isso, ele não vai embora não, ele vai continuar ali.
Ele não some, ele não desaparece, ele segue com a gente. Então, dessa forma a gente vai se libertar da gente mesmo, né? Porque a gente que gera o nosso sofrimento. Não é o outro que faz a gente sofrer, somos nós. Somos nós que sofremos, porque não sabemos lidar com a imperfeição do outro, com a dificuldade do outro. A gente quer consertar todo mundo, se esquecendo de se consertar em primeiro lugar. Aí a gente pode falar sobre essa questão das imperfeições, lembrando, né, de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso é um dos maiores exemplos de transformação numa mesma encarnação. Ele passou de um perseguidor dos discípulos e seguidores de Jesus para ser um defensor de Jesus, dos seus ensinamentos, de Jesus como Filho de Deus, o enviado, e também como divulgador dos seus ensinamentos. Mas Paulo reconhecia em si a sua limitação e a sua imperfeição e nos deixou essa frase, quando ele diz que ele ainda faz todo o mal que ele não gostaria de fazer e ainda não consegue fazer todo o bem que ele gostaria, muito parecido com a gente. Tenho certeza que todo mundo aqui gostaria de fazer mais o bem do que faz e menos o mal que ainda pratica. Então vamos manter a calma, sempre quando atingidos pelo raio da cólera, que nós já podemos controlar, sem se queimar pela sua descarga de vibrações infelizes. Eu tinha mais um tanto de coisa para falar, que não vai dar tempo, né? Que acho que já chegou no final. Mas vamos evitar sacar essas espadas, sabe, gente? Da violência, da cólera, das ofensas, em qualquer situação de atitudes violentas e impulsivas. Para terminar, eu ainda ia cantar, pra você ter ideia como eu sou, né? Eu ainda ia cantar com vocês. Minha palestra já acabou. Mas então não vou cantar, não. Vou contar uma história. Deixa a cantoria para outro dia. Vou contar uma história para vocês, que é assim, olha. O diabo estava passeando com os seus trainees, os diabinhos lá, sem muita experiência, mas ele era experiente. E aí os diabinhos falaram assim para ele: a gente precisa fazer alguma coisa, tentações, vamos fazer coisas, né? Querendo se mostrar lá para o diabo já experiente. Então vamos fazer confusão nas tentações aqui de roubo, vamos tentar no adultério, na vingança. E aí o experiente vira e fala assim: não precisa nada disso não, é muito mais fácil. Aí vai lá e solta um cavalo que estava preso assim numa cordinha. Já conhece a história? Conhece? Se eu contar errado, não fala nada não, tá? Aí ele solta o cavalo. O cavalo então vai para a horta de um camponês e começa a comer a horta toda. Olha, a mulher do camponês, quando vê aquilo, fica enfurecida, pega um rifle e mata o cavalo. O dono do cavalo, quando chega em casa e vê o cavalo morto, vai lá e mata a mulher do camponês. Estão acompanhando? Porque é complexo. Até eu já me perdi. Eu estou só na primeira parte. Então o dono do cavalo vai lá e mata a mulher do camponês. O camponês, então, quando ele chega em casa e vê a mulher morta, o que ele faz? Ele vai lá na casa do dono do cavalo e mata o dono do cavalo. Os filhos do dono do cavalo, vendo que o pai estava morto, vai até a casa do camponês e bota fogo na casa. Quando o camponês chega em casa e vê que a casa dele pegou fogo, ele vai lá e mata os filhos do dono do cavalo. Estão acompanhando, né? Matou lá os filhos. E quando o camponês se dá conta e vê aquela tragédia toda, ele não aguenta e se mata. Outros diabos que
experientes que estavam passando por ali, quando chegam e veem aquela situação toda, felizes, falam, nossa, diabo experiente, o que você fez, né? Você é muito bom, o que você faz? Ele fala, não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi soltar aquele cavalo. E é bem assim, né, gente? Se a gente não respirar e não der oportunidade para aquelas três coisas, que são a reflexão, que é a reflexão, o discernimento e a lucidez, qualquer coisinha pode nos levar a uma tragédia gigantesca. E esse 1 minuto, 1 segundo que for, pode mudar todo o rumo da nossa trajetória, causando prejuízo não só para esta encarnação, como para nossas encarnações futuras. Então eu espero que a gente saia daqui hoje pensando muito bem nesses nossos ímpetos, nessas coisas que a gente acha que não pode controlar, mas que a partir de hoje tenho certeza que a gente vai controlar. Lembra da história do cavalo, tá? Boa noite a todos, muito obrigada pela atenção.